Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. Então, gente, muito boa noite. Hoje é um programa muito especial que nós estamos com o apoio da Jontex. Então, fiquem ligados, já curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, que todo mundo precisa assistir esse programa. Principalmente porque hoje eu vou falar com uma mulher muito maravilhosa, poderosa, que a gente está, assim, namorando sobre esse programa. Já faz tempo que a gente conversa sobre ele. E aí, finalmente, deu certo as agendas. E acho que tem que ser, né? Acontece quando tem que ser. E hoje vamos falar com La Mandala, uma mulher cis, que transita entre o meio liberal, é não monogâmica e fetichista. Então, tem muita experiência, né, em tudo isso. Então, muito obrigada, Mandala, por aceitar meu convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Obrigada pelo convite. Show. Então, vamos começar, né? Você, antes do meio liberal, começou pelo fetiche. Vamos começar... Eu fiz um caminho um pouco diferente do que as pessoas, eu acho que tradicionalmente fazem, né? Uhum. Eu comecei a me interessar pelo mundo fetichista, e aí comecei a pesquisar, comecei a ir em festas, conheci algumas pessoas, comecei a praticar. E aí, depois disso, eu acabei sabendo, um amigo meu que eu conheci através do BDSM me contou sobre uma festa que eu chamo de suruba feminista, organizada por 3 mulheres, onde as regras eram não é não e basicamente focada nas mulheres, a palavra das mulheres que sempre prevalecia. Fiquei super interessada. E aí, procurei as minas, fui numa dessas festas, e isso no começo de 2015. E aí, através dessas pessoas, eu acabei conhecendo muita gente não mono, e aí comecei realmente a frequentar e a conviver com gente não monogâmica. E depois disso, muitas dessas pessoas se conhecem do mundo liberal, porque foram do mundo liberal e nem todas ainda estão, porque tem algumas questões bem diferentes do mundo não mono. E aí acabei entrando numa rede social swinger há 3 anos, e aí que eu comecei a ter mais contato com esse mundo liberal. Sim, então, que é bem diferente. Sim. E aí, assim, você se interessou pelos fetiches e já virou uma dominatrix? Como você considera que foi essa trajetória? Na verdade, eu fiz uma viagem, eu fui para Amsterdã, e eu entendo, para mim, Amsterdã é a cidade dos prazeres, tem todos que você quiser. E eles trabalham muito bem, acho que essa também é uma questão bem interessante de redução de danos, de fazer, já que você vai fazer, faz direito. Uhum. Se você fuma maconha, você não bebe, se você vai tomar cogumelo, você faz direito, sabe o que tem que fazer, como
finalizar. Então, tem uma série de recursos que eu acho uma maneira muito realmente liberal de olhar esse tipo de coisa. Aí eu estava lá, eu sou muito curiosa, gosto de fuçar, gosto de entrar em lojas de coisas e ver coisinhas, aprender coisas. E aí, nessas, eu entrei numa loja de acessórios, tinha um monte de coisas, roupas e meias e tops. E aí tinha uma parede só de chicotes. E eu fiquei enlouquecida, me deu uma coisa, assim, uma vez alguém me falou assim, foi o chamado do chicote, assim, me deu realmente ai, meu Deus. Só que na hora, assim, eu fiquei com vontade de me submeter. Foi uma coisa assim, preciso conhecer um dominador na minha cabeça, eu queria isso. E, inclusive, o meu nick vem um pouco daí. E aí, no que eu voltei, eu acabei contando para um amigo meu. Ele falou, putz, você conhece uma rede social X? Eu, não. Ele acha que você deveria conhecer. Aí entrei, comecei a fuçar, conversar com as pessoas, conhecer os eventos. Fui num evento, que é um evento muito que eu gosto muito, que é o Projeto Luxúria. Conheci pessoas e aí eu comecei a transitar, praticar um pouco, mas me submetendo, querendo experimentar. E não deu muita liga. Na verdade, porque eu não tenho muita liga com dominadores, eu descobri isso depois. E, na verdade, a minha sessão mais legal foi com uma dominadora, uma domi maravilhosa. E acabou calhando de uma pessoa se ofereceu, veio abanando o rabinho e bom, eu gosto de experimentar. Falei, talvez eu queira experimentar isso, você quer se submeter? Aí ela, eu quero. Eu falei, então vamos. Aí a gente experimentou várias coisas, a gente teve uma relação, uma relação de dominação e submissão durante alguns meses. E aí que eu descobri, falei, gente, não é possível que eu tô gostando disso, de fazer isso. Mas era direto, assim, 24/7, aquela coisa? Não, e eu sou uma domi boazinha, assim, não, tinha um pouco de controle, mas até um controle, assim, por exemplo, quando eu a conheci, assim, ela tinha uma questão de pele importante, eu falei, pera, deixa eu entender isso, o que você faz, com que sabonete com que frequência você lava? E aí eu falei, você vai fazer o seguinte, porque tem esse aspecto, né? O dominador, ele pode cuidar e mandar o submisso fazer coisas que ele deveria fazer, que ele não faz porque, né, a gente se sabota. Sim, mas uma questão de pele era uma alergia? Uma coisa... tipo, e aí ela começou a tratar, ela foi no médico, ela fez as coisas que eu mandei ela fazer e melhorou da água para vinho. Então, assim, algumas coisas eu cuidava, enfim, controlava, mas meio light. E era mais no final de semana que a gente saía, que aí a gente realmente fazia cena nas festas e passava o final de semana juntas e tal. Mas não era exatamente um namoro, era uma outra configuração, assim. Tá. Legal. E alguma coisa você não gostou? Que falou assim, nossa, isso aqui no BDSM, sei lá. E chegou uma hora, por exemplo, nessa relação que acho que tem isso, né? Assim, o que é demais chega uma hora que satura. Então, tipo, era muita responsabilidade. E tudo eu tinha que mandar, tudo eu tinha que definir, como que vai ser. E aí chegou uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, não sei, faz o que você quiser. Sim. Você tem que ficar pensando, qual regra, como é que pode, o que eu quero, como... Enfim, então, Sim. isso me incomodou um pouco. Tem algumas coisas no BDSM, tem algumas pessoas, assim, que, por exemplo, tem uma linha de sei lá, não sei se é de pensamento, assim, mas que acho que até tem a ver com os livros, não sei o quê, que é uma filosofia agoriana que acredita que, naturalmente, os homens são dominadores e as mulheres são submissas. E, assim, isso me incomoda bastante. Mas, enfim, cada um com o seu cada qual, né? Sim. Porque até é legal você falar, porque eu lembrei eu trouxe a Madame do Bar, e ela também se sente saturada. Mesmo ela sendo domi, eu acho que ela não quero mais nada 24/7, não sei o quê, porque dá trabalho, porque, né, imagina, você já tem que dar conta da sua vida. E, né? Enfim, eu senti ela bem saturada, assim, falando assim que agora as relações dela são bem mais tranquilas. Os bottoms, que são as pessoas, né, passivas, enfim, que recebem as práticas, né, objetos assim da prática, dão trabalho, demandam, né? Sim. Então você precisa ter uma disposição. É verdade. E aí, além de você experimentar, você gosta de proporcionar experiências. Gosto. Né, pela primeira vez. Que eu acho que essa ansiedade de fazer algo pela primeira vez, quando você proporciona, também tem uma ansiedade. Você
de proporcionar aquilo ou uma preocupação de marcar aquela pessoa? Dá um prazer, você se sente importante, você sabe, né? A primeira vez de alguém, você tá com ela, quando ela contar essa história, que nem essa pessoa com quem eu tive uma DS, ela tá na minha história. Sim. Depois eu tive, enfim, outras situações, mas eu acho que a primeira, ela tem essa coisa marcante, né, realmente. Então, e, ao mesmo tempo, também acho que é um pouco uma... Eu me sinto generosa, eu me sinto bem, assim, podendo. Se eu puder, claro, eu preciso estar interessada, não adianta. Tem gente que chega e fala, ai, quero... Me come, do nada. Sim. Manda uma mensagem assim, não. Ai, nunca dei. Bom, aí foi, então, não posso fazer nada. Se vira. Mas, por exemplo, eu saí uma vez com um boy do Tinder, e aí eu já tinha comprado a cinta, né, o strap-on, em função dessa minha relação com essa menina. E aí a gente conversou, eu sou bem aberta também, nas minhas interações, mesmo as PB, sabe? E aí ele pediu, mas a gente estava saindo, daí ele falou, você me come? Eu falei, lógico. Uhum. Sim, e aí eu sei que eu fui a primeira dele, né? Olha, Isso é legal. É. Não Isso custa também, né? Sim, eu já tive primeiro. Mas eu nunca signifiquei tão, assim, de falar assim, nossa, eu gosto de fazer isso, sabe? Mas, lógico, por exemplo, eu tô na balada do swing, conheço um casal que falou assim, minha primeira vez. Aí já, automaticamente, já surge uma vontade de que eles gostem. De eu querer... Causar uma boa impressão. Isso. Falar assim, não, eles têm que sair daqui achando legal, que não, e tal. E aí apresenta e quer mostrar ou minimamente explicar como funciona, porque eu acho que falta isso. Sim. Né? São poucas casas. Eu fui numa casa no Rio, que eu gostei muito, que chama Mistura Certa, que lá você não entra antes da... Se você falar que é a primeira vez na casa, nem que esteja fila, você vai ter que esperar, porque a hostess vai te mostrar tintim por tintim, explica o que funciona, o que pode, o que não pode. Mas foi tão legal que eu falei, muito legal. gente, olha isso, que se tivesse isso em todas as baladas, já ia, tipo, metade dos problemas, sei lá, né, se eu estou exagerando, mas... Eu acho. Poxa, pelo menos, porque a galera não tem noção para que serve, para que é. Ou gente que fala, você fala, do Glory Hole. Glory Hole, tipo, tá sempre no swing, nunca não sabe o nome do negócio, nunca olhou. Mas acho que também tem uma questão de sabe a interesse, de função. curiosidade das pessoas. Eu sou super a favor das regras, eu acho que tem que ter. Eu tive numa casa de swing fora do Brasil de férias. E quando eu entrei, antes de qualquer coisa, tinha que deixar sua bolsa com o celular obrigatoriamente, tinha que ler, ele tinha em várias línguas, as regras. E também um cara circulou comigo e mostrou toda a casa, como que era. Isso é muito importante. Aí você está ciente, você fala, se você descumprir isso aqui, querido, você vai ser expulso. Então, acho que fica melhor de cobrar que as pessoas se comportem, né? Sim. Porque, às vezes, as regras, bom senso, cada um tem o seu, né? Infelizmente. Verdade. Vamos lá, o que mais? Você está mais para... a gente já falou mais ou menos. Para dome ou para sub? Ou você... Nossa. As pessoas me perguntam isso, eu não consigo dar uma resposta simples. Tanto que hoje em dia, antes eu me apresentava, me identificava como switcher, que é a pessoa que é tanto top quanto bottom. Hoje, só que isso acaba dando uma interpretação de que eu tenho um lado submisso. Eu não tenho um lado submisso. Assim, eu não gosto de obedecer, eu não sou obediente, não vem querer me mandar. E não é assim que funciona, que a banda toca. Eu também não gosto de dor, então também não sou masoquista. Mas, por exemplo, eu gosto muito de shibari, eu gosto de ser amarrada, eu gosto de restrição de movimentos, eu gosto de ser dominada de uma maneira um pouco mais primal, assim, mais, sabe, básica, assim, mais animalística. Sem dor. Dizer. Sem dor e sem... esqueci a palavra, meu Deus. Sem aquela coisa muito humilhação? Teatral. Não, tem uma palavra que agora me fugiu. Que no BDSM a gente fala. Porque... Liturgia. Tá. Eu não gosto, não é a minha. Então, eu acabo hoje, falo que eu sou fetista, sou kinkster. Então, assim, eu gosto. E também o meu lado dominador, assim, eu gosto, mas depende com quem, assim. Porque eu tenho um pouco de preguiça de gente passiva. Sabe, eu quero ser seu submisso, estou aqui. Não, sabe, eu acho que tem que ter
um movimento, sabe? Então, seja útil. Não sei, me serve de outro jeito, não sei. E às vezes é uma questão de dar um clique, assim. Com algumas pessoas dá e com outras não. Então, não sei, não adianta você só querer. É. Eu sofri um pouco, como eu estou fazendo as festas no Dominatrix, a galera acha que eu sou dominadora e começa, eu quero que você me humilha, não sei o quê. E eu fico, amigo, não tem nada a ver, eu nem sei. Aí eu lembro que eu até expus, assim, não falando quem era a pessoa, mas, gente, olha só, esse aqui ainda tá em inglês pedindo para não sei o quê. Não contente, né? Tô tendo que explicar em inglês que eu não sou dominadora. Aí todo mundo falou assim, Bruna, só bloqueia esses caras, né? As que são dome mesmo, falando assim, esses caras não sabem chegar, você tem que ser os que fazem isso, fazem aquilo, sei lá. Mas eu falei assim, deve ser muito difícil você dar um clique pela internet, por exemplo. É que eu acho que o que falta é a pessoa pensar também no que ela tem para oferecer, sabe? Assim, então você quer despertar o meu interesse? Então seja interessante, sabe? Não adianta chegar e falar, oi, quero ser seu escravo. Que é você leia o meu perfil, fala de algum assunto, tem várias coisas, por exemplo, que eu posto coisa com música, eu gosto de... Sim. Então, assim, também, assim, você pode tentar uma abordagem mais interessante. Ou tem gente que chega, homem que chega até no Tinder, perfil de cuckold, assim, então vamos, ou, eu quero ser seu corno, assim, mas espera. É igual falar, quero casar. Só porque você quer casar, eu quero casar, vamos casar? Não, né? A gente precisa evoluir numa relação, né? Uma relação cuckold é uma relação, não é simplesmente, oi, vamos, bora. Então fica meio nonsense essas Ficam abordagens. falando para mim também, quero ser seu cuckold. Eu falo, como se eu já tenho o Rodolfo? Eu fico olhando vocês, não sei o quê. Eu falo, não, filho. Não. Ai. Então, a gente... Era isso. Você queria falar sobre a infinidade de possibilidades no sexo. Né? Eu até anotei aqui uma frase que outro dia fui num workshop de pornografia, de erótico, assim, vamos dizer. E aí a maravilhosa da Biana leu um trecho, assim, uma fala que eu achei muito interessante, que é a linguagem do sexo e dos sentidos não tem fim. E é bem isso. Eu acho que assim, é igual comida, culinária, sabe? Assim, não tem fim, É infinito. E você combinando os ingredientes, ou até outros ingredientes, que são, né, a situação, a pessoa, isso que você vai tendo camadas e possibilidades infinitas, né? Sim. Então, realmente, é surreal. Tem muitas possibilidades de combinação e de conotação, né? Porque, por exemplo, bater numa pessoa, se a pessoa gosta de apanhar, tem uma conotação. Se a pessoa não gosta, tem outra, né? Sim. Então, pode ser um castigo ou não. Pode até ser um agrado. Se ela gosta, não é um castigo. E quando tem aqueles que fazem para desobedecer? Aí sim. Ele quer ou não? Aí é o brat, que seria tipo a criança pirracenta, assim, né? Mas aí a parada dele é só desobedecer para ser punido? Que ele gosta de afrontar e de ser enquadrado. Ele não tem uma pegada obediente por si, né? Ele que eu acho precisa que ser... essa pegada deve ser, para o dome, o mais difícil. De você... que tem gente que gosta, né? Você quer me pirraçar? Então calma, que aí você tem que fazer o caminho inverso. E, sei lá, deve ser muito doido. Sim. E aí, vamos mostrar a lista do kink? Vamos. A palavra kink quer dizer o quê? Pra gente explicar. Kink seria... Putz, eu nem sei exatamente. Fetiche. Fetiche, safadeza. Seria o que não é baunilha. Que baunilha é o PB do mundo dos fetiches, né? Sim, que eu sempre falo que eu sou baunilha. O não fetiche... Nossa, o tamanho do negócio. Gente, porque a gente está muito acostumada a achar que sexo é só o que a gente vê nos filmes pornô,
que inclusive até quando eu fui lá com você, que você me chamou para aquele rolê incrível na Love Knox, que era uma galera que produz filme pornô, Pornô desviante, né, pessoal da Edporn. com outro olhar. Só ali eu já aprendi um monte, né? Uns 3 vídeos que eu assisti, eu já falei, nossa, como eu tô acostumada com o básico do pornô, que é o pornô que vende. Que é o normativo, né? Que é o normativo, que é a mulher pegando outra mulher para satisfazer o homem, né? Aquela coisa muito... E aí, enfim, quando a gente vê uma lista dessa, de infinidade de fetiches, aí a gente vê o quanto a gente não sabe nada. É que assim, também, tudo tem nome. Então, né, tudo tem nome. Então, se você gosta de axila, tem nome. Eu não sei agora qual é, mas tem. Isso também me chamou muita atenção quando eu comecei a frequentar os rolês de BDSM, porque a galera pergunta, assim, qual que é o seu papel? Você gosta de tal coisa? Você gosta de podolatria? Ah, gosto, mas você gosta de trampling, que é você ficar em cima, de andar numa pessoa? Você gosta de ball busting, que é você chutar as bolas de alguém? Então, assim, aí você fica sempre se perguntando e se definindo também para facilitar esse tipo de interação, para você poder dizer o que você gosta e você não gosta, principalmente se você for seu bottom, né? Aí é super importante. Tipo, um cara, né? Geralmente os podólatras são homens, né? Que gosta de podolatria e vai se submeter a uma dominadora, por exemplo, ele precisa dizer, ó, não gosto de tal coisa, isso, nada de CBT, por exemplo, que são todas as práticas de tortura, cock and ball torture. Todas as práticas. Aí, se o cara não gostar, ele precisa dizer, né? Antes, assim, ó, vamos fazer isso, mas isso aqui não. Então, isso também é bem importante. Conforme você vai entendendo os nomes, ajuda nessa comunicação também, né? Sim, é bom. Porque eu sempre falo que colocar muitos rótulos, às vezes, é ruim. Mas, pelo menos, para você ir procurar, ir tentar entender o que é. Isso facilita, sim. E, né, saber, isso eu gosto, isso eu não gosto. Porque nem isso as pessoas sabem falar, às vezes, muito mais no meio liberal, que os casais... Você pergunta, qual é o fetiche do casal? Ficam meia hora pensando, né? E aí, enfim, quando até eu fiz o curso da Marina e do Márcio, tinha uma dessas perguntas que a gente tinha que responder. Qual o fetiche do casal? O que o casal gosta? Não sei o quê. Fez bastante gente refletir. Porque, às vezes, a gente só vai indo, né? Mas é legal também sentar e ver o que os dois... Porque, para um casal... No meio, o casal é tido como uma pessoa só, né? Que isso também eu já acho... Isso eu acho bem estranho, assim, uma coisa que nunca me cai bem. E é engraçado, nessa rede social preta de fetiches, você consegue colocar todos esses, e aí você pode pôr. Você gosta de fazer, você gosta de receber, você gosta de modo geral. Então, por exemplo, eu gosto de bondage, eu gosto, né, de amarração, que pode ser feito de infinitas maneiras, né? Pode ser shibari, né? Pode ser com corda, pode ser com corrente, com algema. Você pode gostar de fazer, você pode gostar de receber, você pode estar só curioso, também tem uma opção. E aí você pode ir preenchendo o perfil e aí as pessoas veem o que você fica mais claro para as interações, entendeu? É muito legal. Sim. O negócio do shibari, para mim, também foi muito... uma primeira vez, né? Foi aquela coisa... Uma que eu tinha bastante trauma da questão de ser amarrada, porque eu já tive uma experiência ruim, aquilo me traumatizou e eu falei, nunca mais, né? E aí, quando foi com a Sansa, né, que eu falei assim, Sansa, porque você é uma mulher, né? Eu vou dar essa oportunidade e tal, mas me explica. E ela me deixou super à vontade, me explicou, falou as palavras de segurança, não sei o quê, né? Foi uma entrega tão 100% que eu até chorei no final, me senti até meio tonta. Eu falei vi, foi assim, incrível, meu Deus, eu já assisti. É normal isso? Eu tô me sentindo meio boba. Ela falou, não, relaxa, porque você provavelmente acessou coisas que você nem imagina. Chama Subspace. Subspace. Que é o lugar que o submisso, né, o bottom vai durante a prática. Sim. E é um negócio bastante... Pode ser super Foi profundo. bem intenso, tanto que eu não fiquei com mais ninguém ali depois da festa. Fiquei matutando ali aquele sentimento e
foi um momento que eu falei assim, o Rodolfo até falou, poxa, não curtiu a festa? Eu falei, curti, de outra maneira, Uhum. né? Sim. Porque não é porque não transou que não curtiu. Isso também é muito legal, porque esse tipo de prática tira, né, dos genitais o foco. O Isso. foco do BDSM são práticas eróticas, mas não é o sexo. Não é, assim, é outro... Sim. Pode, claro. Eu gosto, eu prefiro também, no final das contas. Mas tem muito mais do que só... É, mas, tipo, pra mim aquilo foi tão lindo que aí às vezes as pessoas, você tem que fazer de novo, mas aí com sexo. Tem que fazer. Aí eu ficava, não, calma, que ainda tô curtindo essa. Também tem isso, assim, que eu tava pensando, né? Putz, como que funciona, né? O que dica a gente pode dar e tudo mais. E eu acho que é isso, acho que vai aos poucos, né? Ninguém vai fazer mergulho e pega um cilindro e pula no mar, né? Você Sim. estuda, aí você primeiro vai na piscina. Então, vão aos pouquinhos para realmente ir pouco a pouco e ter mais certeza que vai ser uma boa experiência, né? Que você já sabe o que você gosta, o que não gosta. Sim, porque Não vai se jogar de uma vez. eu ressignifiquei algo que era ruim pra mim, a questão de ser amarrada, né? E aí agora eu acho bonito, nem lembro mais do resto. Mas as pessoas, e é legal a gente falar isso para as pessoas também irem atrás se elas acham que poderiam gostar, né, de alguma coisa, sei lá, tirar o trauma. Sim. Um pouco. Sim. Né? Não ficar só, enfim, sofreu alguma coisa que negativou. Não, foi uma vez no swing e achou ruim, não vai nunca mais, Sim. né? É. Por exemplo. Também, dá oportunidade. Se você tem vontade de fazer alguma coisa e não foi legal, dá oportunidade de novo. Escolher bem com quem você faz, procurar alguém que você confie, que você tem intimidade. Isso ajuda também, né? Sim. E aí, entrando um pouquinho mais no meio liberal, ou nos relacionamentos, por que você acha que as pessoas as pessoas se limitam tanto, mesmo no meio liberal? Bom, em primeiro lugar, o meio liberal é muito normativo. Muito. Então, primeiro, ele é muito normativo no aspecto monogâmico, porque realmente, assim, o casal... Existe uma hierarquia, que isso realmente difere muito da cabeça não monogâmica, entre o casal e os outros parceiros. As pessoas se permitem ter relações sexuais com outros, mas não pode tem uma série de regras ou limites, principalmente na questão afetiva, emocional, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Qual é outra? Por que as pessoas se limitam tanto? E, assim, apesar de existir uma abertura para o bi feminino, é muito heteronormativo, assim, existe muito tabu. Muitos caras não assumem se eles têm algum tipo curtem algum tipo de interação com outros caras. Você também praticamente não vê pessoas trans. Quando você vê pessoas trans, são mulheres bem femininas, que têm muita passabilidade, né, que passam por mulheres cis. São super objetificadas, né, fetichizadas. Então, eu acho que é muito parecido com a sociedade, só que, claro, tem uma pitadinha, claro, tem uma abertura um pouco maior do que a sociedade em geral, mas eu acho que ela é muito ainda normativa. No BDSM, já as pessoas se dão um pouco mais... se permitem, eu acho, transgredir mais. Eu acho que o BDSM ele tem uma conotação mais transgressora. Sim. Do que o meio liberal. E tem mais regras, estuda mais, eu acho. Sim. Acho que no meio liberal a galera meio que só vai curiar, não entende, sei lá. Não sei. Acho mais jogado, sabe? A gente que está tentando comunicar, a gente vai sentindo outras formas, né? Porque a galera... E o que eu acho que tem de muito diferente, que acho que resume bem a mentalidade, a regra do meio liberal tudo é permitido, nada é obrigatório. Tá? Então, legal, acho que bacana. Mas eu acho que ele não aprofunda tanto quanto a regra do BDSM, que é o SSC, que se for algo são, seguro e consensual, então as pessoas não podem estar muito loucas, não pode ter ninguém incapaz de consentir, de saber o que está acontecendo.
Tem que ser algo seguro, não pode realmente ameaçar, pôr em risco nenhuma das pessoas envolvidas. E se for consensual, está valendo. Então, é diferente de falar que tudo é permitido. Na verdade, não é, no BDSM não é tudo. Tudo o que for SSC é permitido. Isso quer dizer que, assim, nada é bizarro. Nada é bizarro, nada. Claro, não pode ser alguma coisa ilegal, né? Até, bom, se for ilegal, porque não é consentido, né? Com um tipo de criatura que não é capaz de consentir. Então, eu acho que isso já resume a mentalidade dos dois meios, entendeu? Sim. Então, raramente alguém vai falar, nossa, sério? Ai, você gosta de golden shower? Pô, tudo bem, foi um golden shower, assim. Porque no meio é super, tudo é... Até se tem algum outro casal que já é um pouco mais fetichista, ele já fica meio perdido. Não conseguem, pelo menos, mostrar o que ele gosta de fazer no grupo, por exemplo. Já vi isso. De falar assim, mostrar uma sessão de spanking, aí ela super roxa e, galera, nossa, desnecessária essa foto. Sabe assim? Já vi. E aí o casal acaba parando de fazer porque acha que nem todo mundo entende. Eu acho que tem uma diversidade de corpos maior também. Sim. No BDSM do que tem no meio liberal, assim. Bom, no meio liberal, assim, 90 e tantos % das mulheres tem algum tipo de intervenção, né? Sim. Então, acho que isso já explica bastante como que é a cabeça, enfim, a expectativa que existe, como que as pessoas se mostram, enfim, acho que você tem dominadoras que são gordinhas, fora do padrão, enfim, talvez mais mulheres negras do que você vê. Você não vê muita mulher preta no rolê liberal e tal. Eu acho que o BDSM ele é mais diverso. Sim, verdade. E na orgástica também. Que a Pessoas andrógenas, você não vê assim também. Não vê. Não vê. Pessoas com pelos. Mulheres com pelos não existem no meio liberal, né? Muito... A estética pornográfica, né? Sim. Do pornô tradicional, né? Sim, marquinha de biquíni. Sem pelo. Sim. E tudo dourado ou transparente. Sim. E quais coisas que você fez pela primeira vez que te marcaram? Ai, eu trouxe uma lista. Para eu não esquecer. Bom, a primeira, número 1, a mais recente, quer estar aqui dando uma entrevista. Ah, que legal. Primeiro podcast. Show. Não deixa de ser, né? Sim. Dá um nervoso, meu Deus. Aí, meio que pensando até nas mais recentes, né? Outro dia, eu fiquei interessada. Eu falei, gente, eu não sei por que rolou o assunto de squirting. E eu fiquei pensando, nossa... Nunca fiz uma pessoa squirtar. Mentira, na verdade, eu até fiz uma vez, mas na época eu nem sabia o que estava acontecendo e foi um squirting mais espontâneo, até por isso que eu não estava entendendo muito bem. E aí eu fui assistir alguns tutoriais, assim, para aprender como manipular, né, a pessoa. E aí, numa orgástica, eu tive a oportunidade, estava rolando lá um vucu-vucu, cheguei perto, eu tinha intimidade com a pessoa. E aí apliquei a técnica e funcionou. Funcionou. E aí depois eu soube que tinha sido a primeira vez Olha! Da pessoa, também foi a primeira vez. Ele falou, nossa, eu nunca tinha squirtado. Eu falei, ai, não acredito. Então foi a nossa primeira vez. Foi muito legal. Muito legal. Eu tenho explorado. Tá melhor que os homens, gente, que não conseguem. Mas, gente, tudo é uma questão de técnica. Sim. É só você aprender a fazer. Todo mundo é capaz. Sim. Performance eu tenho feito numas festas, algumas coisas, explorado um pouco esse meu lado. E aí não sei muito bem, não é uma questão exibicionista, eu acho. Não sei direito, mas está sendo divertido. Eu tive uma experiência, isso foi bem marcante, com o pet play, mas na verdade não foi o pet play em si. Eu estava numa orgástica pequenininha, e aí tinha uma pessoa com uma máscara de, acho que era EVA, não era EVA, uma espuma de cachorro. E aí eu falei, nossa, e super se comportando assim, super puppy e tal. Ai, que bonitinho, assim, cachorrinho e tal. Da hora que eu passei a mão naquela máscara, ela era tão macia. Sabe, a textura da máscara foi uma coisa assim, sabe? Tipo, que deu um... Ai, que delícia isso! Foi muito legal, assim, também. Posso falar toda a lista?
Pode. Vamos falar. Outro dia também, eu tava na verdade, era uma festa com o Cold, mas estava meio parada e tal. E aí eu tava lá circulando, meio, né? Eu fico, às vezes, rondando, mais olhando, enfim, do que qualquer coisa. Daí passou um casal, né? Um cara e uma mina, e os dois bonitos tal. Daí ele veio, oi, tudo bem? Eu tudo. Daí ele assim, ai, sabia que a gente nunca fez uma homenagem feminina? Eu, sério? Vamos! Foi muito legal, foi ótimo. Pena que entrou um cara no quarto e acabou monopolizando ela. Ela não falou nada. Depois ela veio me dizer que não estava muito afim, mas ela não disse não. E aí acabou ficando, tipo, troca. Quase uma troca. Quase não, uma aí troca. deu uma certa empatada na história. Tá. Tem muitas, mas aí vamos ver outra aqui. Eu fiz uma homenagem com 3 mulheres. Eu e mais 2 mulheres. Foi muito legal, uma homenagem só de mulheres. Cada vez era vez de uma. Agora você. Legal. Eu fiz muito também legal. até com um vibrador desse tamanho. Foi muito divertido com amigas, foi muito bom. Teve boy do Tinder, Shibari, que é um negócio legal. Eu tinha, por exemplo, já tinha feito suspensão com o mago do Shibari. E aí, outro dia, eu comecei a conversar com um outro cara que eu conheço, que é shibarista, muito foda. E aí eu falei assim, eu nunca tinha feito shibari com sexo, né? Só tinha feito de uma maneira assim mais profissional, vamos dizer. E aí ele falou, você não quer vir aqui para te amarrar? Eu falei, lógico que eu quero. Tá, a hora que eu cheguei lá, ele nossa, um cara perfeito. E ele perguntou, e aí, vamos fazer até onde? Você quer uma sessão mesmo? Você só quer que eu te amarre mais ou menos? E dando um pouco a entender, ele não falou com todas as letras, mas dando um pouco a entender, assim, tipo, posso te comer? Aí eu falei, sim, quero tudo, sim. Tudo, sim, tudo. Posso te vendar? Sim, pode. Posso te suspender? Sim. Tipo, faz tudo. Não gosto de dor. Meu limite é dor. O resto pode. E suspender começa a doer também ou não? Porque quando incomoda um pouco. É uma prática incômoda, né? A Sansa me prendeu, ela falou, como é a primeira vez, eu não vou suspender. Aí eu fiquei imaginando, imagina como é suspender. Ele suspendeu de leve, assim. Foi pouco, ele me tirou do meu eixo, ele brincou com isso. E aí isso me deixou bastante entregue, né? Conforme ele me tirou do meu ponto de equilíbrio. Ele me pendia, me mexia, e me punha para cá, punha para lá. Então, tinha uma coisa assim. Não foi suspensão mesmo, daquela de você sair totalmente do chão. Mas teve um pouco essa brincadeira que ele fez. Foi bem legal, assim, de eu estar... Tipo, parecia um boneco. Um boneco. Eu gosto. Eu gosto de sentir, assim, meio um objeto dessa maneira. Sim. E várias coisas, assim, eu acho engraçado. Assim, eu gosto disso. Por exemplo, na hora que a gente terminar, eu vou querer saber o que foi para você me entrevistar e qual a diferença das outras pessoas. Sim. Eu gosto de saber isso, assim. Tá. Então, por exemplo, uma das primeiras festas que eu fui, no rolê fetichista, eu conheci um cara que estava de máscara de látex, que estava com uma coleira, assim, bem, tipo, colar cervical, tal. Eu nunca tinha usado, até eu tenho uma foto. E aí eu falei assim, posso experimentar? Como é que é? Comecei a ver a coleira dele, você quer experimentar? Eu falei, eu quero. Ele me deu, assim. Eu fiquei andando um pouco com ela, assim, não conseguia me mexer, né? Aí passou um tempo, eu assim, posso ver seu rosto? Daí ele falou, pode, vamos lá no banheiro. Daí ele tirou a máscara, todo, né, suado, molhado da máscara. Aí ele falou, nunca ninguém tinha me pedido para tirar a máscara. Em anos. Você é curiosa. Eu gosto. Como é que é? O que é? Deixa eu Tem ver. isso, assim, isso eu adoro. E aí eu falei, nossa, eu sou a única pessoa que viu seu rosto. Eu acho isso tem um quê de exclusividade também, né? Sim. Legal. E aí, eu queria dar essa dica para as pessoas de casa, assim. O que você acha que as pessoas querem... elas estão ouvindo aqui você falar todas essas experiências e aí, nossa... Também quero fazer essa experiência. Ela pega a lista de fetiche, escolhe uma e vai fazer? Ou como ela começa? Então, acho que depende da prática que a pessoa está pensando, né? Então, por exemplo, eu quero amarrar. Tá bom, você pode estudar, começar a se amarrar. Depende se a prática ela é possível de você fazer sozinha ou não. Porque se ela depender de um play partner, aí você vai ter que procurar um parceiro para fazer aquilo, né? Sim. Golden shower, você precisa de alguém ou alguém que faça você ou que você faça nesse alguém. Então, o que eu acho que, assim, em primeiro lugar, acho que é muito importante você se conhecer, você entender o que você quer. E uma mesma prática ela pode ter muitas conotações. Ela é com aspecto de humilhação. Então, por exemplo, tenho vontade de ser com cold.
Mas você quer ser humilhado? Você quer participar ou não? Você quer uma mulher dominadora ou você quer uma parceira safada? Claro, dominadora também é safada, mas mais ou menos. Se você conseguir detalhar, eu acho que ajuda também a você procurar e também conversar e propor. Escreve, faz um perfil. Sim. Faz um perfil em algum lugar. Tem N aplicativos. Então, tem Field, tem Isos, tem D4, tem redes sociais, tem o próprio Tinder. Faz um perfil safado no Tinder. Mas, assim, também, escolhe um protocolo que funcione. Não adianta. Eu já vi perfil de Cuckold, que é claro, não tem foto, né? Porque o cara não mostra. Mas, então como é que eu vou fazer para saber seu rosto? E também escreve alguma coisa sobre você. Puxa um papo interessante. Não vai começar assim, falar disso. Querido, eu nem te conheço. Vou começar a falar da minha intimidade? Ou faz pergunta idiota. Você leu meu perfil? Você sabe o que é isso? Fala, querido, seu perfil não tem foto. Está escrito corno. Que pergunta? Eu já não tenho muita vontade de conversar com você. E aí, por exemplo, se eu fosse esse cara, eu teria minha foto aberta no WhatsApp. Passa o número, a pessoa dá uma olhadinha e pronto, entendeu? Ou bota no Tinder, vou colocar aqui, você vê e aí depois eu tiro. Enfim, define um jeito que ajude o outro. Então, acho que também tem uma questão, assim, você precisa ser empático, pensar como o outro vai ver aquilo que você escreveu. Então, escreve de um jeito que ajude o outro a também ter algum tipo de match, de fato, né, naquilo. Aí eu acho, por exemplo, no BDSM existe o BDSM Teste, que é uma ferramenta bem legal. Faz o teste, vê lá. Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Existem ferramentas para você poder se situar. E é legal que o teste vai mudando também. Conforme você vai experimentando, você vai descobrir, isso aqui eu não gosto muito. Ou a pessoa, no começo ela é submissa, daí, eventualmente, depois ela experimenta uma prática de dominação como dominador e aí gosta. Daí o BDSM Teste dela muda. Isso também é engraçado. Estuda, não vem me perguntar. Vem a pessoa, mas como é que funciona? Tenho tanta curiosidade. Também. O que é? Aí está escrito no meu perfil alguma coisa, alguma palavra. O que é sapiosexual? Joga no Google, meu bem. Sim. Né? Não vou ficar te explicando o básico do básico do básico. Então, estuda. Tem muito tutorial, tem muito conteúdo. De BDSM tem muito conteúdo em inglês, mas tem muito conteúdo. E, assim, gente, tudo tem no YouTube, né? O YouTube é maravilhoso também. Eu tenho uma amiga que falou que amava Shibari, não sei o quê, sempre via as fotos. Ela comprou a corda, começou a assistir o tutorial. Hoje em dia ela já está com o Instagram com várias amarrações super iradas. Eu até compartilhei esses dias falando, gente, minha amiga tá arrasando, sigam ela. E assim, sozinha, assistindo tutorial no YouTube. Eu não tenho essa destreza. Não acho que eu iria conseguir só com tutorial. Mas ela realmente gostava e tem uma certa habilidade que ela ficou. Eu acho que vale a pena fazer um Instagram também, separado para esse tipo de coisa, para você poder seguir as páginas, seguir as festas, seguir as pessoas, conversa, sai do virtual, vai para os lugares, conversa. É você se conhecer, né? E ver o que você gosta. E aí... ser curioso, e conversar, e saber do outro, e pesquisar. O Rodolfo também, quando a gente fez a cena com a Lola, no Lolatrix, e aí ele foi amarrado e também ficava ouvindo que eu estava gemendo na frente, sei lá, enfim. E ela passando a faca, várias coisas que ele falou assim, nossa, caramba, eu nunca achei que eu ia sentir isso, não sei o quê. Então, assim, uma coisa básica que ele se permitiu, que foi uma cena ali, e já sentiu um monte de coisa. Então, né, as pessoas podem sentir coisas novas. Sempre falo isso, por que não usar um vibrador e ter um tipo de orgasmo diferente, né? Nossa. Gente, que isso é um mínimo. Porque às vezes, mas eu gosto com a mão. Mas eu sou... Já ouvi várias. Eu sou do tempo antigo, Mas aí nunca mais você vai sentir um orgasmo diferente, com uma vibração, Gente, permitam-se, né? Sim. Conhece um pouco mais seu corpo. Então, acho que é muito isso, assim. Mas legal, não é só também olhar na lista, fisting, vou fazer. Você vai ter que, primeiro, você vai ter que saber fazer, você vai ter que achar alguém que queira. Eu acho também, conforme você vai saindo, conhecendo pessoas, vai construindo esse networking, sabe? Não tem vergonha. Mas eu sou homem e eu gosto de dar. Será que eu sou gay? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
E assume, porque eu acho que a partir do momento que você assumir, claro, cada um sabe também onde o calo aperta, tem uma série de questões, mas na medida do possível, sabe, se você realmente se apropriar de quem você é, entender o que você gosta e não tiver vergonha, porque se você tiver vergonha fica mais difícil, né? E aí começa, vai construindo, vai fazendo amigos. Primeiro lugar, eu acho que vem isso. Depois as coisas vão acontecendo. Conversa, tenta entender os seus limites, comunica, para procurar também que a experiência seja boa. Toma os cuidados básicos, eu acho, de qualquer date, né? De você se enfiar no lugar e se for algum tipo de prática também. Então, acho que é importante você ter confiança, ver quem você vai escolher, tem que ser alguém, sabe, de confiança. Esse shibarista, onde eu fui lá no dojo dele, eu perguntei para um amigo meu, eu tenho um fiel escudeiro desde o começo, e eu perguntei para ele, falei, e aí, como é que é? Ele falou, não, puta, o cara é muito ponta firme, de anos, pode ir tranquila. E realmente, assim, a sessão com ele foi impecável, impecável, foi muito legal. Sim, Então, também isso é bem importante, para não cair numa roubada, né? verdade. Então, tem que tomar cuidado. Você falou isso, mas é diferente um pouco da indicação do meio liberal. Por exemplo, uma amiga me falou assim, ai, saí com um single super recomendado e me decepcionei. Aí eu falei assim, porque ele me comeu e depois não me mandou mais mensagem. Ah, Aí eu falei assim, amiga, single recomendado é mete bem, chupa bem. até porque existe uma demanda, os caras são requisitados, né? Então, Não ache que single recomendado é o single conteúdo, é o single que O vai trocar fofo, ideia, que no dia seguinte vai mandar bom dia gatona. Não vai ser esse cara. Sim. E ela tava super decepcionada porque todo mundo falou que ele era um gentleman. Eu falei, um gentleman até comer. na cama. Não, é na cama, né? Outra coisa, eu acho que assim, se você for praticar, se você for fazer algo, procurar fazer em si primeiro, viver aquela experiência, sabe? Estudar, se você quer ser amarrado, para você tomar cuidado para você saber o que está acontecendo, pelo menos no básico, se começar a ficar roxo, se ficar, a pessoa tem uma tesoura, então você também conseguir conversar de uma maneira que você realmente tenha mais segurança de que você pode se entregar para aquele outro, né? Acho que é uma outra questão. Acho que é isso. E vai devagar, assim. Vai sentindo, Vai aos vai se poucos, quer conhecendo. fisting. Primeiro faz um dedo, dois, vai indo, vai fazendo treinamento, por exemplo. Isso. Para a coisa, né, pouco a pouco. Não dá para já Sim. pular no fundo, sem saber nadar. Primeiro você vai aprender a nadar, depois você vai. E é isso. Então, gente, agora chegamos no momento João Tex, que eu vou te dar um kit. Que delícia! Estamos muito felizes com o momento João Tex. A João Tex, recebidinhos. né? A João Tex entende que o mundo está mudando, estamos em formas novas, intimamente, sexualmente, né? Então, a gente quer quebrar tabus com a Jontex, e a Jontex quer dar voz e empoderar as pessoas a falarem abertamente sobre esses assuntos. Então, a gente vai, muito o que a gente está falando, potencializar a nossa intimidade com nós mesmos e com o outro, até porque quanto mais informações a gente compartilha, melhor vai ser o sexo. Então, agora, o seu sexo com a Jontex, com a pele com pele. Eu queria Adorei. dar Esse ênfase. eu uso, amo, sem látex. Sim, dar ênfase para a camisinha Jontex sem látex, que, gente, o látex, ele é uma borracha, e a borracha, ela segura o calor. Então, quando uma camisinha não tem látex, que é essa daqui, ela não vai segurar. Então, aquela coisa de pele com pele vai sentir. Então, aquela coisa quando você penetra, né, e fala, nossa, o cara fala, nossa, que quente, tá parecendo um vulcão. Então, ele vai sentir, você vai sentir, e a experiência vai ser muito maior, muito melhor. E é isso. Espero que você tenha... Ai, eu amei! Tem a use caixinha. tudo. Ai, eu vou tentar isso. E esse eu uso, eu gosto. É muito bom esse lubrificante. Esse eu não conheço ainda. E lubrificante é fundamental, é muito importante. Inclusive, é uma maneira de prevenir ST. Sim, né? e a Jontex está tem esses dois
lubrificantes que são os únicos produtos voltados para as mulheres, porque nem camisinha feminina eles têm, mas o resto é tudo para a gente usar. E hoje em dia a gente vai essa daqui, ó, Orgasmo e Sintonia. Ele tem um estimulante para ela e um retardante para ele. Mas eu usei com o Rodolfo retardou demais. Que eu já amigo, pelo amor de Deus. Não estava aguentando mais. Eu gosto muito da sem látex para quando é muito, você vai, tipo, realmente aproveitar. Eu acho que ele agride menos. Agride menos, aí com lubrificante, que as pessoas acham que não precisa de lubrificante. Nossa, e é o lubrificante que protege a camisinha dela não estourar, dela não começar a fazer umas ranhuras, que aí uma hora ela estoura. Não, é aquele atrito, aí machuca a gente fica assada, prejudica, não pode estragar o parquinho. Ainda mais se a piroca for grande, que vai assar mais ainda. ainda. O parquinho em ordem. Então, esse foi o momento Jontex. E agora chegamos ao quadro mais esperado, que a gente está com um tempo bem curtinho, que é o quadro Se Minha Pepeca Falasse, Ela Diria o Quê? Que as pessoas mandaram perguntas. Então, gente, se você está gostando, já curte o vídeo, comenta aqui, conversa com a gente, interage e mandem o programa para outras pessoas aprenderem aqui também com a gente. Então, primeira pergunta. Você prefere menage ou suruba? Menage. Eu gosto muito, frequento, tenho amigos maravilhosos com quem a gente faz festas, mas eu acabo sempre transando pouco, porque eu fico socializando, quando eu vejo, passou, e as pessoas estão cansadas, já está na hora de ir embora, eu sempre acabo, não sei, fico dispersa. Vai segurando. Mas também é divertido, eu amo, adoro, mas eu gosto muito de menage. Senhora Lamandala, nossa, isso foi bem. Eu gosto. Como aconteceu na sua vida a virada de chave da monogamia para não monogamia? Eu nunca fui muito monogâmica, no sentido de... Sempre foi meio estranho, assim, essa coisa da a metade da laranja, alguém que vai me completar em tudo, sabe? Assim, não... Ou, por exemplo, já quando eu estava antes, tinha parceiro, e aí eu estava numa época que eu viajando distante, assim, a gente não combinou, mas meio tinha um acordo tácito, assim, de que a gente podia transar com outras pessoas, sabe? Era uma coisa mais voltada para o sexual, não era uma questão do afeto, né? Mas já tinha isso. Falei, a gente está a quilômetros de distância, por que eu sou dona do corpo do outro, assim? Isso para mim é uma coisa muito estranha, assim, né? A gente... E aí, como diz a maravilhosa Madonna naquela música, com aquele deus do Lenny Kravitz gemendo, Justify My Love, que pobre é a pessoa cujos prazeres dependem da permissão de outra. Sim. Então, assim, não teve exatamente uma virada de chave. É que eu não posso falar coisas comprometedoras de parceiros anteriores, mas, então, já existia alguma abertura e tal, mas, na verdade, com mulher, que na época eu achava bom, mas... Hoje eu acho meio problemático. Mulher não me... Um cara, né? Geralmente os caras acham que mulher não representa risco, né? Dele perder a mina. E eu acho isso um equívoco. Tanto que, eventualmente, acontece. As pessoas se envolvem e já tem N histórias, né? Então, assim, eu sempre fui muito livre. Eu gosto de liberdade. Então, não gosto de coisa que me restrinja, sabe? Sim. E aí, no BDSM existe isso, né? Muito comum, tipo, principalmente numa DS, do dominador não ser obrigado a dar exclusividade, né? Até porque ele, que teoricamente, manda, claro, que depende do acordo do casal, mas é bem comum, né? Mas aí ele pode cobrar a exclusividade porque, né? Afinal de contas, para fazer aqueles papéis, o estereótipo e tudo mais, mas é bem comum, assim, até porque, de repente, a pessoa gosta de bater, é um sádico, mas tem uma pessoa, um play partner, ou um relacionamento que a pessoa não gosta. Então, é muito comum ter esse tipo de situação, entendeu? Você tem parceiros Sim. de jogo, de brincadeira, né? Que eu não gosto muito dessa palavra, mas pode ser, de prática. Em prática. Então, isso naturalmente foi fomentando dentro de mim algo mais nessa linha, sabe? Então, hoje eu não me vejo tendo uma relação
que eu seja obrigada a ficar só com ela. Pode acontecer, porque você pode se acomodar, tá gostoso, você vai, né? Não quer ter trabalho, acho que também acontece, não é porque você tá meio que exclusivo ou só ficando com a pessoa, não exclusivo, mas tipo, mais focado na outra, não tá aberto para outras, quer dizer que você deixou de ser namoro, não pode ser namoro. Exato. Tem as Porque fases. você não tem obrigação, você pode, se tiver vontade, se relacionar com outras. Isso, e aí vai sentindo. E pode ter namoros, outras relações de fato, né? Não só como é Sim. no meio liberal. Sim, essa foi pra mim. Roma, por que você convidou La Mandala pro podcast? Na verdade, eu até fiquei tentando lembrar o dia que a gente se conheceu, que foi isso. Eu falei assim, gente, faz tempo que eu convido ela, né? E por que eu quis? Porque acho que no dia que a gente se conheceu, a gente teve um super papo sobre o meio, sobre mulher, sobre essa coisa de da galera romantizar o meio, né? E outros casais que às vezes estão comunicando aí sobre o meio liberal não estarem comunicando a verdade, né? Ficar muito floreios. E você falou, porra, a gente tem que falar a verdade, tem que comunicar. E aquilo me despertou outras coisas. É igual Eu você lembro. falar sobre os corpos das mulheres no meio liberal, e, um padrão, e, enfim. Só isso já me despertou uma vontade de falar a verdade, né? Vamos conversar mais. E aí a gente foi conversando e foi se conhecendo. Aí foi quando eu fui no seu aniversário, que para mim foi uma festa ímpar, que eu gostei muito, que as pessoas não tinham preconceito, de fato, né? Todo mundo ali estava ninguém estava preocupado com gênero, com realmente um ambiente onde todo mundo estava se sentindo à vontade. Uhum. Então aquilo eu saí de lá e ainda eu lembro que eu falei, cara, isso que é festa. Porra, você soube fazer uma festa e escolher a dedo e tal. E falei, acho que tinha que ser isso no geral. Infelizmente não é, ainda falta muito para melhorar. Sim. Né? Mas por isso eu quis te chamar para a gente comunicar um pouco mais. Inclusive, eu só queria comentar que eu esqueci quando você falou da diferença entre o BDSM e o rolê liberal, que eu acho que é uma mentira muito grande que as pessoas contam quando falam. Os influencers do meio liberal falam, é super respeitoso, é um rolê muito respeitador. E, assim, uma coisa que me incomoda muito no rolê liberal é a invasão do meu corpo. Então, assim, de me pegarem, de passarem a mão. E também uma invasão do meu espaço, que não necessariamente do meu corpo, que é homem batendo punheta. Então, assim, não bata punheta do nada, assim. É invasivo, é agressivo, sabe? Você não gostaria, um homem hétero não gostaria que um cara chegasse batendo punheta do lado dele, assim, vai que ele gosta e quer, né, oferecendo. Não é assim. Existe algum outro tipo de código antes que permite que a pessoa se aproxime, né? Que você pode, que eu quero. Deixa eu me movimentar. Se eu quiser, eu vou me movimentar, eu vou te dar o sinal. Então, isso não acontece. Eu nunca vi. Pode acontecer, claro, né? A gente está falando de pessoas. Mas, assim, existe uma questão muito, assim, a galera fetichista respeita muito o corpo da outra. Se você está tendo uma cena, a pessoa não vai chegar, não vai se intrometer. É o rolê daquelas pessoas, entendeu? Ou é a posse, né? O daquele dono. As pessoas vão perguntar se pode. Sim. Sabe? Isso é muito importante e devia mudar, não é possível. É muito irritante, assim. Toda vez que eu vou em algum lugar liberal, eu passo nervoso. Ter que explicar o que é respeito é foda, né? E é o tempo inteiro. Ensinar marmanjo é difícil. Ensinar marmanjo. E se não aprende nas primeiras, gente, não vai aprender, não. Eu já percebi isso, sabe? Aqueles que... esse daí... Todo mundo xingou, expulsou, ele vai para outra balada, encher o saco. Que eu acho que tinha que ter uma blocklist dos personas não grata, dos embustes, porque, né? Tinha que ser bloqueado. Mas, enfim. Próxima. Não sei se... Eu acho que eu não ia saber responder. Não, você ia assim. O que você faria se fosse do sexo oposto por um dia? Nossa, eu não tenho a menor dúvida que eu ia dar o cu. Sim. Lógico. Com próstata. Seja para uma mulher, seja para um homem, seja o mesmo. Eu ia
sentir, fazer uma massagem prostática de alguma maneira, porque deve ser incrível. Assim, Sim. o negócio dizem que é muito. Inclusive, eu trouxe um negócio sobre isso. Porque que eu até pesquisei sobre isso. Que os estímulos na próstata levam ao orgasmo, que as pessoas que têm próstata descrevem como uma situação profunda, muito diferente, né, do orgasmo com penetração, né, penetrando ou batendo punheta, e que muitas vezes ele é sem ejaculação, né? Que inclusive eu falei outro dia para uma pessoa que existe orgasmo seco para quem tem pinto, e essa pessoa disse que não, que tava uma pessoa com pinto, Existe, né? Um sim. homem cis, óbvio, hétero. Falou, imagina. Eu falei, tive que pegar uma matéria e mandar. Ele ficou, mentira. Eu falei, querido, você precisa abrir os seus horizontes, descobrir umas coisas aí. Sim. Que diz que é Mesmo incrível. também tem os cadeirantes, que dependendo da vértebra que eles machucam, não sei o quê, o orgasmo é interno. Ah. Também, que aí é outra coisa que você está falando, não é bem o orgasmo seco, mas ele faz um caminho que se mistura com a urina e não Sei. sai. Sei. E aí eles também têm um pouco essa dificuldade, às vezes, que a mulher não sabe se ele realmente gozou e fica aquela coisa, mas não saiu nada, será que ele sentiu prazer, né? Enfim. A outra coisa que eu faria se eu fosse homem, né? Se eu fosse um homem cis, eu iria numa casa de swing para experimentar os glory holes. Ia botar o pinto para ver o que acontece. Muito bom. Próxima. Você é mais feliz no meio liberal ou no BDSM? Qual a diferença das dificuldades de ser mulher nos dois lados? Acho que a gente falou um pouco, né? O que eu acho, assim, que é uma coisa que está me incomodando, e eu tive um episódio, inclusive, esse final de semana, é que no swing eu tenho os meus nãos muito desrespeitados, assim, muitas vezes, assim. E pode ser uma coisa sutil, assim. Eu acho que tem essa coisa mais tradicional, então os caras, até na boa intenção, achando que isso é bom, são cavalheiros, prestativos. Então, assim, eu fui uma vez no rolê, daí o cara me serviu um vinho, eu tomei, o vinho era muito doce, eu achei aquele vinho muito ruim, assim, não era do meu paladar. E aí eu tomei minha contragosto e ele queria encher. Não, toma mais. Não, deixou de servir. Eu assim, não, obrigada. Não, obrigada. E assim, então assim, acaba sendo. Se eu falei não uma vez, eu não preciso ficar dizendo várias vezes. Tem certeza? Por que o não da mulher não é válido? Não tenho certeza. Pensando bem, eu não sei, sabe? Realmente. Então, assim, às vezes até numa gentileza aconteceu esse episódio com a camisinha de posto, o boy foi pegar, eu assim, e eu já tinha tido uma outra interação com ele, e depois eu tinha visto, eu fiquei meio ardendo, falei, putz, quando eu fui ver era a camisinha de posto, que é a camisa de látex, enfim, não é Jontex, maravilhosa e tal. Sim. E aí eu perguntei, falei, qual é a camisinha? E ele não me respondia. Eu falei, mas qual é a camisinha? Ele, não, a camisinha. Eu falei, qual? E assim, caralho! Estou te fazendo uma pergunta, me responde, pelo amor de Deus. Por quê? Assim, porque às vezes ele fala assim, por quê? Não passa pela cabeça que eu posso ter uma preferência e outra. Eu tenho a minha. A minha pele está na minha bolsa. Sim. Então, assim, pega a minha. E aí desandou o negócio. Não, aí foi pior. Aí ele fez assim, tá bom, põe você. Eu, não, põe você, porque eu não... Não é que eu não ponho direito, eu não tenho habilidade, eu não tenho pau. Põe você. Não, põe você. Põe você. Gente, que horror. Juro pra você. Não, tô aqui. Falei, então a gente não vai transar. Beleza. E ele não entendeu que ele foi insistente, inconveniente, desagradável. E ele ficou dizendo que não. Então, assim, eu acho, assim, a minha vivência com gente fetista, assim, não sei se já tem uma... Não sei se é por conta do SSC, já tem uma coisa mais... E discuta, se alguém fizer alguma coisa, depois vai querer conversar sobre. Existe depois, né, um aftercare, existe depois um... O que foi bom para você? O que foi mais? Foi a mais? Foi a menos? Poderia ter feito assim? Poderia ter feito assado? Então, esse processo de comunicação que eu acho que as pessoas fetistas estão mais acostumadas com o parceiro, né, o play partner, não precisa ser da relação, porque eu acho que os casais fazem isso, né? Mas, às vezes, com os parceiros é uma coisa mais eventual, mais casual. Eu acho que não tem tanto esse cuidado. Sim. Eu acho que no BDSM tem mais. Verdade.
Bom, acho que foi isso. Perguntaram também, um falou me fode. Outro falou qual o tamanho do seu pé, porque você nunca mostra seus pezinhos. Mostro sim. Eu Mostra, calço né? 38. É, calça 38. Tá. E é isso, a gente já estourou o tempo, Ah, passou muito Eu rápido. adorei, foi muito bom. Foi muito bom, muito obrigada pela sua Obrigada. presença. Galera, Obrigada quem pelo convite. curtiu, curte aqui o vídeo, aproveitem, né, e compartilham e se inscrevam no canal para acompanhar os próximos programas. E até a próxima. Boa noite. Beijos, obrigada.